Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube para mais um momento de devocional e oração na presença de Deus, o nosso eterno Pai. Que Deus em Cristo siga te abençoando. Espero que vocês estejam muito bem, guardados e abençoados pelo nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Direto ao assunto no nosso devocional de hoje, dia 2 de janeiro de 2026, para a glória de Deus, o nosso eterno Pai. Então vamos para a nossa exposição bíblica do devocional de hoje e na sequência nós estaremos orando uns pelos outros, pedindo as misericórdias de Deus sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Devocional de hoje tem como introdução: a oração ela ocupa um lugar central na vida cristã, porque revela a postura do coração diante de Deus. Então, todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor pelos caminhos da oração, a oração revela a postura do nosso coração. Por isso que Jesus disse que a boca geralmente fala aquilo que o coração está cheio. Por isso também o Senhor nosso Deus, antes de ouvir o que estamos falando, Ele está vendo da onde procede aquilo que nós estamos falando, ou seja, do nosso coração. Não se trata apenas de palavras pronunciadas, mas de uma atitude espiritual que expressa a dependência de Deus, a reverência diante do Senhor e a fé, a confiança no Senhor. Desde os tempos antigos, o povo de Deus encontrou na oração o caminho para restauração, direção e fortalecimento. Aí as Escrituras, ela nos ensina algumas coisas, entre elas, a Bíblia diz no livro de Salmos, de número 34, no verso de número 18, as seguintes palavras: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, duas coisas são importantes aqui em nossos momentos de oração. Primeiro, de acordo com o texto, é um coração quebrantado. Segundo, um espírito contrito. Aí a Bíblia diz que Deus está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Perto está o Senhor. Que glória, que bênção, que maravilha, que ensino, que palavra. Você pode dar um glória a Deus aí? Ah, se eu fosse você, eu estaria glorificando ao Senhor. Pastor, qual o segredo para Deus estar perto de mim? Olha, de acordo com o salmista aqui, se o seu coração estiver quebrantado e se o seu espírito estiver contrito, perto está o Senhor, mostrando que Deus se aproxima daqueles que se colocam humildemente diante dele. A vida de oração também nos conduz a uma dimensão mais profunda da espiritualidade. Em uma outra linguagem, eu diria, é sair do raso para a profundidade da revelação e do relacionamento. O apóstolo Paulo, ele ensinou que há realidades espirituais e que só são discernidas quando o coração está voltado para Deus. Ou seja, estamos citando ou falando ou mencionando que existem batalhas, existem guerras no mundo espiritual e que nós só vamos ter o discernimento dessas batalhas, dessas guerras e vencê-las quando temos uma vida constante de oração. Por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, Paulo ele escreve, ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas,
ainda às profundezas de Deus. Observe que o Espírito Santo, aí a palavra Espírito é a palavra para a pessoa do Espírito Santo, que habita em mim, habita em ti e habita em nós, na igreja do Senhor, no povo comprado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. E o Espírito Santo, ele revela as coisas ao nosso coração. Então, Paulo está dizendo, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda a própria profundeza de Deus. Então, tudo que você quiser saber sobre Deus, a respeito de Deus, o Espírito Santo pode te falar, te ensinar e te mostrar, porque ele habita em você. E isso acontece quando a sua vida é uma vida pautada nos caminhos, na prática, na existência e na vivência da oração, da busca pela presença do Senhor. Então a oração aqui, ela abre nossos olhos para a realidade invisível, porém de uma forma muito poderosa em Deus. Então no devocional de hoje, nós vamos refletir em 3 pontos importantes, tá? Sobre oração como expressão de quebrantamento, como meio de aproximação das realidades espirituais e como fonte de revestimento espiritual para essa caminhada diária da fé com o Senhor, ok? Então, orar é se aproximar de Deus com o coração quebrantado, com o espírito contrito. Orar é ter uma dimensão clara do mundo espiritual, tanto daquele que te traz revestimento, poder e autoridade da parte de Deus, mas da realidade das guerras, das batalhas e como guerreá-las e como vencê-las. E o revestimento de poder, por sua vez, nos capacita com autoridade, em nome de Jesus, para nós repreendermos todo o mundo espiritual da maldade, em o nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto tão importante para o nosso devocional, dividido esses 3 pontos, em primeiro lugar, a oração como uma expressão de quebrantamento diante de Deus. A oração verdadeira, ela nasce de um coração quebrantado e humilde. Vocês já sabem que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, a oração, ela nasce de um coração que está quebrantado e também é humilde diante do Senhor. Deus não se impressiona com discursos longos, mas com um espírito sincero. Então, não vai adiantar muito eu ficar meia hora, 1 hora orando, se o meu discurso ele é longo e se não há quebrantamento e nem humildade no meu coração. Não vamos nos esquecer que antes de Deus ouvir qualquer palavra, Deus está contemplando o nosso coração. A palavra declara o seguinte no livro de Salmos, no número 51 e o verso de número 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito, letra minúscula, porque é uma referência ao espírito humano. Então você tem o espírito quebrantado. E o coração? Coração? Ele está dizendo que o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Já vimos que Deus está perto e agora estamos vendo que Deus não despreza quando ele encontra o nosso coração quebrantado e contrito, o nosso espírito quebrantado. Isso revela uma humildade, uma humilhação, uma reverência muito grande da parte do crente diante do Senhor. Quando oramos com humildade, reconhecemos a nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo estamos reconhecendo a soberania, a grandeza e o poder do nosso Deus. Tem glória para ele aí? Tem ou não tem? Cadê o glória? Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então o quebrantamento na oração nos leva ao arrependimento e à restauração.
E é muito importante a gente dizer aqui nesta oportunidade que um cristão salvo pela graça, um cristão salvo em Jesus Cristo, a gente não prega o evangelho de novo para esse cristão, porque ele já participa dessa salvação, já tem essa salvação, já vive essa salvação. Mas o tema arrependimento a gente continua pregando para a igreja, porque não é porque é crente, porque é salvo que não precisa se arrepender. Lógico que necessita, uma vez que, mesmo sendo crente, um crente salvo, é um crente que falha, que tem erros, que peca. Então é necessário um exame introspectivo e diante de Deus, com o coração contrito, humilhado, abatido, um espírito contrito e humilhado, pedindo perdão ao Senhor, confessando seus pecados, se arrependendo desses seus pecados, e Deus trará a restauração. O profeta Joel convocou o povo dizendo o seguinte: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus usando a boca do profeta Joel. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Você sabe o tanto quanto eu que existem momentos na minha e na sua vida que a oração, ela precisa ser temperada, Vamos dizer assim, a oração precisa ser temperada. E o tempero desta oração, na maioria das vezes, são as nossas lágrimas, o nosso pranto, o nosso choro, o derramar da nossa alma na presença do Senhor. E você pode, junto ainda a esse momento, fazer então valer a pena um sacrifício de louvor ao Senhor, oferecendo a sua vida em jejum na presença de Deus, aonde você vai renunciar, se afastar, abdicar daquilo que é sólido para momentos de consagração e mortificação do seu eu, da sua carne em jejum, diante da presença santa do Senhor. A oração quebranta o coração endurecido e restaura a comunhão com Deus. Jesus exaltou essa postura ao ensinar que Deus atende o clamor sincero de um coração humilde, quando ele trouxer o ensino aí de Lucas 18, verso 13. O publicano, estando em pé, de longe, não queria nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você já deve ter lido esta parábola do publicano e também do fariseu, o fariseu e o publicano, ok? A oração que brota do quebrantamento, ela vai encontrar graça diante de Deus. Então, um coração quebrantado, um espírito contrito, arrependimento, confissão, humilhação, reverência, mortificação do eu, da carne por meio do jejum, vai encontrar da parte de Deus graça, porque Deus dá graça aos humildes. Oh, glória! Segundo ponto tão importante quanto o primeiro é que a oração, ela também nos ajuda, é um caminho para maior sensibilidade das coisas espirituais. Vou dizer nessa linguagem: o Senhor aguça os nossos ouvidos para ouvir com clareza sua voz, para discernir o mundo espiritual. O Senhor unge os nossos olhos com o colírio dos céus, aquele que ele ofereceu para a igreja que está em Laodiceia, Apocalipse 3, versos 18 e 19. Aconselho que de mim compre o ouro, o colírio e as vestes. Então, o Senhor pode nos facultar por meio da oração. Então a oração, ela nos conduz a uma percepção mais clara das realidades espirituais. À medida que oramos, o nosso coração se afasta daquilo que nos distrai, do entretenimento, das coisas terrenas, materiais, e nos faz voltar para aquilo que é eterno, espiritual, celestial, precioso, valioso, na presença do Senhor, nosso eterno Deus.
eu quero esperar você soltar o melhor glória que você tiver. O melhor aleluia que puder sair do âmago da sua alma e do seu ser e do seu coração para glorificar a Deus. A Escritura ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 1, no escrito de Paulo, ele diz assim: buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Oh glória! Então a oração, ela ajusta esse foco, da alma com as coisas celestiais, com as coisas do Pai. Bom, vamos lá. Por meio da oração, o Espírito Santo, ele aguça a nossa sensibilidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele escreveu, Romanos capítulo 8, verso 14, fazendo uma correção, ele verbalizou, e Tércio, seu amanuense, o escriba, o escreveu então, dizendo assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, a vida de oração nos torna mais atentos à direção divina e mais sensíveis à voz do Espírito Santo. É o Pai guiando os seus filhos. Louvado seja Deus. Além disso, a oração, ela fortalece o discernimento espiritual em tempos difíceis. A palavra afirma em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem ora permanece vigilante, percebendo os perigos espirituais e andando com sabedoria diante de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, olha só a importância de orar. Quem ora, além de permanecer vigilante, vai percebendo os perigos, vai discernindo os perigos, tá vendo? Tá vendo? Os perigos de ordem espiritual, e vai andando com muita prudência, com muita sabedoria diante do Senhor. Oh glória! Terceiro e último ponto do nosso devocional traz como título a oração como fonte de revestimento espiritual. A oração nos reveste de força espiritual para enfrentar as lutas da vida, não é? O Senhor prometeu poder àqueles que dependem dele. No caso, em Atos 1, verso 8, nós temos: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E você, nós que aceitamos a Cristo como Salvador, já temos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Então, ao orarmos, ele nos reveste. Revestir é vestir por cima daquilo que eu já estou vestido. Você já aceitou a Cristo, já está vestido. O Espírito Santo veio morar em você. Agora, o mesmo Espírito que habita em você, ele quer te revestir, vestir por cima. Então, porções e mais porções, revestimento e mais revestimento, poder e mais poder da parte do Senhor, na minha, na tua, na nossa vida. Oh glória! Esse revestimento não é resultado de um esforço humano, não se compra, não se barganha, não se negocia, mas se busca, aleluia, mas de uma vida rendida em oração. Quanto mais você se render, mais se quebrantar, mais se humilhar, mais o Senhor vai te encher, vai te revestir. Glória a Deus. Esse fortalecimento interior é renovado diariamente na presença de Deus. Então o profeta Isaías declarou o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E esse esperar não é esperar passivo, é esperar ativo. Esse esperar é esperar orando, é esperar louvando, é esperar servindo, é esperar trabalhando. Por quê? Porque o obreiro se renova trabalhando, o cantor se renova cantando, o pregador se renova pregando, o teólogo se renova dando aula, lecionando, o escritor se renova escrevendo, e assim sucessivamente. A oração restaura o ânimo, renova a fé e capacita o crente a continuar firme na caminhada cristã.
Ô glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você não deu glória a Deus ainda, ó, o negócio está feio pro teu lado, é melhor você melhorar esse glória aí. Além disso, a oração é uma arma espiritual poderosa. O apóstolo Paulo exorta a igreja dizendo assim, Efésios 6, verso 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Pastor, por que eu tenho que orar em todo tempo, com oração e súplica no Espírito? Ora, você tem uma batalha, e a batalha é de ordem espiritual, e o reino das trevas não descansa, não dorme, não vacila, você tem que estar atento, ok? A vida de oração mantém o cristão vigilante, fortalecido e protegido pela graça de Deus. Quanto mais você estiver em comunhão com o Senhor, mais cercado de sua glória você estará, e o inimigo mais distante ainda de você. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também ensina que a oração nos prepara para a batalha espiritual. Aos Efésios 6, versículo 10, recomenda Paulo dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu consigo isso, pastor? Orando. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore de madrugada, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Mas nós precisamos orar. O revestimento espiritual recebido na oração nos permite resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Quando a Bíblia me ensina e te ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós, esse resistir implica uma posição de oração. Tome essa posição imediatamente. Concluindo então o nosso devocional, a oração é um presente divino concedido à igreja para que vivamos em constante comunhão com Deus. Por meio dela, somos quebrantados, sensibilizados espiritualmente e revestidos de poder do alto. Não é apenas um hábito religioso, mas uma experiência transformadora que molda o caráter e fortalece a fé. Que nossa vida seja marcada por uma oração sincera e perseverante, conforme nos exorta a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 17, no escrito de Paulo, ele diz, orai sem cessar. Ao permanecermos em oração, experimentaremos a presença de Deus, a profundidade espiritual e o revestimento necessário para viver de maneira digna do chamado cristão, digna do evangelho. Oh, aleluia! Muito bem, chegamos ao final desse devocional. E eu quero lhe convidar a orar comigo nesse momento, para que a mão poderosa do Senhor continue nos abençoando. Amém? Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, nós terminamos o devocional de número 2, inclinando o nosso coração para a Tua poderosíssima palavra. E diante da mesma, Senhor, nos rendemos. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Nada somos, nada podemos e nada realizamos sem o Senhor. Te convidamos a fazer parte da nossa vida em todos os detalhes, em todas as áreas, em todos os sentidos. Senhor Deus e Pai, que o nosso coração possa estar humilde, simples e quebrantado constantemente diante da Tua maravilhosa presença. Que possamos sentir Teu amor para conosco e Tua graça nos envolver a cada instante. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está ao alcance, Senhor Deus amado, desse vídeo, desta aula, desse devocional. Abençoe o seu lar, abençoe a sua família, entra com providência em todas as áreas e manifesta a Tua glória, no poder do nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, ó Deus amado, um tempo de revestimento de poder e de autoridade,
para a vida deste servo de Deus, dessa serva do Senhor. Um tempo de reavivamento espiritual, de fome pela tua palavra, de sede pela tua presença, de comunhão com o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Fica conosco, assim te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Deus abençoe! Te vejo no próximo devocional. Até breve.